O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendi, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Pode sentar um pouquinho. O texto do Evangelho que nós ouvimos eu não vou comentar, porque alguns domingos passados nós tivemos esse Evangelho na missa de domingo, né? E foi muito bem trabalhado, né? Tanto na missa do sábado, quanto na missa do domingo, quanto na missa do domingo à noite. E também porque vocês já conhecem o texto de cor e salteado, né? Então não precisa o padre falar nada sobre o Evangelho, não é mesmo? Você já sabe tudo sobre o Evangelho, por que o padre precisa falar, não é? Tô certo? Não? Mas eu não vou falar do Evangelho, eu vou falar só da primeira leitura. Eu fiz um textinho, não é nem meu, um texto que eu achei na internet, no site dos Deunianos, para comentar. Diz assim: Gênesis, capítulo 23, que nós acabamos de ouvir, versículos de 1 a 4, versículo 19. Diz assim: Abraão é hóspede em Canaã e não possui nenhum pedaço de terra para sepultar a sua esposa defunta. Por isso, entra em negociação com o conselho da cidade de Hebrom, a fim de adquirir uma propriedade onde construir o túmulo para Sara. A posse do terreno tornava-o cidadão do lugar. Com a ajuda de Deus, acaba por comprar a gruta de Macpela e aí sepulta Sara. Essa sepultura torna-se penhor da promessa, da posse de toda a terra. Mas uma vez o patriarca é chamado a viver de fé, na esperança dos bens futuros que lhes são dados apenas como arras. Vejam, o texto lido assim tá meio chucro, né? Tá meio duro, tá meio ríspido. Então vejam, olhemos o início da promessa. Qual que foi a promessa que Deus fez para Abraão? Me parece que ficou mais ríspido com a pergunta. A terra prometida também, mas que Abraão seria pai de uma numerosa nação. Então, como é que Abraão vai ser proprietário da terra que Deus prometeu a ele, como respondeu Valéria, sendo que ele não tem nem um pedaço de chão para fazer a sepultura de sua esposa? Como que ele vai ser, né, proprietário de uma terra numerosa que Deus prometeu dar a ele, mas ele não tem nem um pedacinho de terra para sepultar a esposa? Então, qualquer pessoa no lugar de Abraão, qualquer um de nós, no lugar de Abraão, com a morte de Sara, iria se sentir um derrotado, um fracassado. Não cumpriu, não realizou aquilo que Deus havia pedido dele.
né? Porque ele não tem nenhum pedaço de terra. Ele é hóspede. O texto diz, Abraão, o comentário, Abraão é hóspede em Canaã, não possui nenhum pedaço de terra para sepultar a esposa defunta. Não tem. E olha que hoje, nos nossos dias, as pessoas se preparam para isso. Não se preparam? A gente paga lá um terreninho no cemitério para quando chegar essa hora a gente ter um espaço para ser enterrado? Não é? Vocês não fazem isso? Eu faço. Eu já comprei um pedacinho de terra para mim. E vai ser aqui em Porto Feliz. Vai ser aqui em Porto Feliz. Demora bastante, mas vai ser aqui em Porto Feliz. Eu soube no começo que eu cheguei aqui, que disse que a parte do terreno que eu tinha comprado lá no cemitério estava vertendo água. Aí eu fiz um pedido, falei assim, quando eu morrer, não sepulte eu de cabeça para baixo, porque tenho medo de morrer afogado. Mas vejam, todos nós nos preparamos para isso. Né? E a gente reserva lá um pedacinho de terra para a gente fazer, né? Para fazer, jogar o nosso corpo lá para o bicho comer depois. Né? A gente se prepara para isso. E Abraão está hóspede na terra de Canaã. A terra de Canaã é parte da terra que o Senhor prometeu dar-lhe como herança. Mas ele é hóspede. Por isso ele vai negociar no conselho da cidade de Hebrom a fim de adquirir uma propriedade onde construir o túmulo de Sara. A propriedade que ele adquiriu, a posse do terreno, tornou cidadão do lugar. Tornou cidadão do lugar. E aí, com a ajuda de Deus, ele acaba por comprar a gruta de Macipela. E aí sepulta Sara. Essa sepultura torna-se penhor da promessa, da posse da terra que o Senhor lhe prometeu. Só que esta é a parte final. É a parte final daquilo que tudo que Deus prometeu, desde o começo. Para chegar a este momento, muita luta, muito sofrimento, muita dificuldade, Abraão teve que enfrentar. E nas dificuldades, nas lutas que ele enfrentou, ele não desistiu, ele não deixou de acreditar. Isso é exatamente isso o ponto que nos serve de lição. Porque será que nós temos essa persistência, essa perseverança naquilo que Deus nos propõe? Mais ainda, não só naquilo que Deus nos propõe, como também em benefício nosso para receber as graças que Deus tenha reservadas para nós. Não é? A gente muitas vezes não temos, salvo o engano da minha parte, eu não tenho, talvez você tenha, né? Esta perseverança e essa persistência, essa fidelidade que teve Abraão. Porque nesse momento, não tendo ele nenhum pedaço de terra para sepultar Sara, ele podia dizer, viu, né? Por que foi que eu fiz? Por que foi que eu saí da minha terra? Porque lá na terra dele, ele tinha terra. Lá, quando Deus chamou ele tinha terra. E agora, ele não tem mais nenhum pedaço de terra para sepultar a Sara. Então, olhando para isso, né, a grosso modo, a gente diria, né, qualquer um de nós diríamos, é um fracassado. Mas mesmo neste momento de dificuldade, de morte que Abraão está vivendo, ele não desiste, ele não desanima. Ele continua a viver da fé e na esperança daquilo que Deus havia prometido para ele. Na longa narrativa do capítulo 24, que nós acabamos de ouvir, que tem um sabor de uma novela, é nos oferecida hoje no texto que escutamos apenas
nos seus versículos iniciais e finais. Mostra-nos que Deus leva por diante a sua ação de escolha e de bênção em relação a Abraão. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, de fato, no final da vida de Abraão, está se cumprindo. Como nós sabemos, Deus realiza tudo que Ele promete. Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das promessas que Ele fez. E prova disso é o texto que nós acabamos de ouvir. Deus cumpre tudo aquilo que Ele fez. Este, tendo chegado ao termo da sua vida, ao final da sua vida, confia ao seu servo mais velho o encargo de procurar uma mulher para Isaque. E na mulher que ele vai buscar, que ele manda buscar para Isaque, está a garantia de continuidade da geração de Abraão. E se você olhar atentamente, é muito bonita a cena. Aí vai buscar. Isaque está decepcionado, triste com a morte da mãe. E o texto diz que ele se consola da morte da mãe casando-se com Rebeca. O encontro deles dois é muito bonito. Para quem está aí, de repente, tentando descobrir a vocação para o matrimônio, esse texto serve de inspiração. O texto do encontro de Rebeca. E aí manda o empregado, Eliezer vai buscar. Em terras distantes, vai buscar Rebeca para casar com Isaque. E é bonito, sabe aquela história de amor à primeira vista? Que a gente ouve aí de forma distorcida. Acontece exatamente isso com Rebeca. Quando Rebeca está chegando com a comitiva, Isaque está trabalhando, está na roça. E ele vê a comitiva que vem trazendo Rebeca chegar. E o texto destaca isso. Rebeca pergunta: quem é este homem que vem vindo ao nosso encontro? E aí o empregado diz que era o Isaque, o patrão dele. Vocês notaram que Rebeca cobriu o rosto? Ouviram isso na leitura? Rebeca cobriu o rosto com o véu. E quando Isaque colocou os olhos sobre Rebeca, quando ele olhou para Rebeca, ele logo se apaixonou. Ele disse: é meu número. É ela. É ela. Assim como Rebeca logo se apaixonou por Isaque, ela disse também: é meu número, é meu, esse é meu. Então, não é só em tom de brincadeira que o padre está falando, mas no sentido de continuidade. No sentido de continuidade. O comentário diz assim: ele, tendo chegado ao termo de sua vida, Abraão confia ao seu servo mais velho o encargo de procurar a esposa para Isaque. Antes, entre os seus familiares, entre gente conhecida. Eliezer concluiu felizmente a sua missão, porque Deus realizava as suas promessas de uma terra e de uma descendência para Abraão. Rebeca acolhe o projeto de Deus e torna-se mãe de Israel. Quem que é Israel? É Jacó, um dos filhos de Isaque. Então é Jacó. E se torna, portanto, um instrumento de perpetuação das bênçãos divinas. Isaque perdera a mãe, acabou de perder a mãe, mas agora tem a sua esposa, tem na sua esposa uma nova mãe de Israel. Então, aquilo que Deus prometeu dar em descendência a Abraão, Deus realizou
em Abraão e realizou ainda, né, em Isaac. Realizou ainda em Jacó, os filhos da descendência de Abraão. Os filhos da descendência de Abraão. Para que a gente entenda, né, Deus, quando promete, sempre cumpre. E o sinal de que Deus cumpre todas as promessas é o próprio Filho dele, que veio para salvar, para resgatar o ser humano e levar-nos de volta para Deus. Jesus, ao encarnar-se, ao se fazer um de nós, ao habitar no meio de nós, é sinal de que tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Jesus não é o cumpridor das promessas somente. Jesus é as promessas que Deus fez em pessoa. Ele é a realização de todas as promessas. É por isso que nós hoje devemos buscá-lo com o coração aberto e seguir cada vez mais os seus passos. É por isso, somente por isso. Tudo que viveu Abraão, Isaac e Jacó era uma figura, uma imagem como que pálida, né? Uma imagem como que rabiscada, como que, né, enuviada daquilo que iria acontecer com a chegada de Jesus. Jesus, ao se encarnar, revela tudo aquilo que estava escondido nas promessas do Antigo Testamento. E é por isso que a gente só pode dizer, né, esta oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pronto, só isso. Se o nosso coração for semelhante ao coração dele, o mundo será diferente. O mundo será outro. Fácil, não é? Simples, só isso. Dá seus pulos e se vira. Né? Torna-te parecido, torna-te semelhante a Jesus, para que o projeto de Deus continue acontecendo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.